A paz de Jesus, queridos, estamos aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus e dando sequência aqui à carta de Tiago. E nós vamos ler o capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de vos devorar, como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Algumas considerações preliminares acerca deste texto. Tiago, ele escreve para a igreja, porém, os ricos que são mencionados aqui por Tiago não são cristãos. Eles não integram a comunidade dos salvos. Tiago, ele fala sobre eles no capítulo 2, no versículo 6, quando ele diz: Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Ele se refere aos ricos opressores, mas é bom lembrar que as Escrituras, elas não proíbem a riqueza, mas sim o apego, o amor à riqueza. Riquezas são bênçãos de Deus, mas quando a riqueza ela é desprovida da bênção de Deus, os problemas acompanham na forma de inveja, injustiça, opressão, roubo, homicídio, abuso e mau uso. O que Tiago está tratando aqui neste texto? Tiago, ele denuncia veementemente os ricos opressores que estavam acumulando riquezas à custa do salário de seus trabalhadores. Ele segue dizendo, começa dizendo: Atendei agora, ricos. Diferentemente das expressões de carinho que ele usa no seu livro, os substantivos irmãos, meus irmãos, agora a expressão usada por Tiago aqui é uma expressão dura. Ouçam agora, ricos. É semelhante à linguagem dos profetas do Antigo Testamento. Jesus também pronuncia um ai sobre os ricos. Mas ai de vós, os ricos, disse Jesus, porque tendes a vossa consolação. Isso está em Lucas capítulo 6. Tiago segue dizendo: chorai, lamentando por causa das vossas desgraças que vos sobrevirão. Ele não pede aos ricos ímpios que se arrependam dos seus pecados, mas ele faz aqui um pronunciamento. Comecem a chorar, gemendo por causa das desgraças que virão sobre vós. A.T. Robertson, ele diz que não se trata de um chamado ao arrependimento, mas de um aviso de juízo certo. O teólogo João Calvino diz que Tiago não conclama aqui ao arrependimento. Parece que a intenção de Tiago é levar os ricos ao desespero. Simon Kistemaker diz que Tiago não dá aos ricos nenhuma esperança de arrependimento. O termo lamentar significa gemer, descreve uma pessoa que está sofrendo grande dor ou tristeza. Qual é a diferença entre chorar de arrependimento ou chorar sem arrependimento? João Calvino observa: o arrependimento tem de fato o seu choro, mas este é misto de consolação, não se transforma em gemido. O arrependimento verdadeiro vem acompanhado de consolação. Onde não há arrependimento verdadeiro, o choro é de gemido e de dor. Tiago está fazendo um pronunciamento, não é um chamado ao arrependimento.
1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, embora Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, a ausência do castigo imediato tem endurecido o coração de muitos. A ausência do castigo imediato faz com que os ímpios sintam-se seguros para praticar o mal abertamente. Foi assim nos dias de Noé. A ausência de castigo imediato fez com que os homens da época se acomodassem e seguissem suas práticas malignas. Isso persiste ainda hoje. A ausência de julgamento imediato faz com que a maldade continue crescente. Há um descaso com as coisas espirituais. A luz veio ao mundo, disse João, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Tiago não dá aos ricos ímpios nenhuma esperança de arrependimento, mas ele lança um pronunciamento condenatório. Apesar de um dia todos terem que se apresentar diante do trono do julgamento de Deus, a ira de Deus pode cair sobre o pecador, ainda em vida. Um exemplo bíblico é o exemplo de Herodes, no capítulo 12 de Atos, que foi comido pelos vermes. O julgamento poderá chegar antes do fim para alguns. Seguindo o texto, Tiago lista o que são as riquezas desprovidas das bênçãos de Deus. Ele diz: as vossas riquezas estão corruptas. Para os leitores de Tiago, a riqueza consistia em comida, vestimenta, a riqueza consistia em ouro e prata. A palavra corrupta significa apodrecida. Parece aplicar-se aos suprimentos de comida. A comida dos ricos ímpios estavam apodrecidas. Talvez os seus grãos que estavam acumulados nos seus grandes celeiros. Tiago ainda diz que as vossas roupagens estão comidas de traça. Os ricos ímpios tinham muitas roupas caríssimas guardadas. E essas roupas que estavam guardadas estavam sendo comidas pelas traças. Ele diz ainda, Tiago, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. É figurativo. Embora sejam metais preciosos, posses terrenas não têm valor. A.T. Robertson diz que a prata realmente se corrói e o ouro perde o brilho e se empana. Duas consequências funestas aguardam os ímpios aqui. A ferrugem da prata e do ouro há de ser por testemunho contra os mesmos. Tiago expõe a insensibilidade dos ricos opressores. Eles guardaram as suas riquezas por décadas nos depósitos, enquanto os pobres eram mal pagos e oprimidos. Isso aqui arremete-nos à parábola do rico e do Lázaro. O rico banqueteava-se enquanto o mendigo aguardava migalhas. Isso revela a insensibilidade do rico opressor. Tiago diz que há de devorar como fogo, a ferrugem servirá como testemunho, porque há de devorar como fogo as vossas carnes. Uma tradução melhor seria: entesourardes como que um fogo nos tempos do fim. O julgamento de Deus está por vir sobre os ricos opressores. Novamente, não é um chamado ao arrependimento, mas é um pronunciamento condenatório por parte de Tiago. E terceiro e último ponto, a impiedade dos ricos não considera o dia do Senhor. Estavam retendo com fraude os salários dos trabalhadores. Os trabalhadores deveriam receber no mesmo dia em que trabalhavam. Era proibido deixar para pagá-los no dia seguinte. Isso estava na lei. Levíticos 19:13 diz: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O pagamento do jornaleiro, do trabalhador, não ficará contigo até pela manhã. O atraso no pagamento significa que não haverá comida na mesa do pobre. Tiago diz: tesouros acumulastes nos últimos dias. Últimos dias é o dia escatológico do Senhor, a segunda vinda de Cristo, seguida do juízo eterno sobre toda a iniquidade do mal. Os ímpios persistem em suas iniquidades, mesmo nos últimos dias.
não percebem o significado escatológico do momento. Eu concluo essa palavra com algumas aplicações, 2 aplicações. Quais as aplicações importantes aqui para nós? Aqui existe um pronunciamento duro, mas há também uma palavra de encorajamento e de consolo. O pronunciamento duro, enquanto alguns se preparam com temor e tremor para o grande dia do Senhor. Enquanto alguns estão alinhando as suas vidas com Cristo, a impiedade dos ímpios, ela é crescente. Tiago, ele é bem atual, percebe-se isso no momento vivido. Nós temos percebido, cogita-se a possibilidade desse vírus que tem ceifado a vida de milhares de pessoas, ter sido criado em um laboratório com a finalidade de comprometer a economia global. Nós não queremos nem acreditar nessa hipótese. Enquanto pessoas perdem a vida, há uma disputa de poderes políticos no Brasil. O que mais nós precisávamos no momento é de união em defesa das pessoas. Há quem esteja até mesmo lucrando com a desgraça do vírus, compras sem licitações pelos governos, desvio de verbas que foram direcionados para a área de saúde para serem usados no combate à doença. A impiedade, ela é mais forte que a disposição para obedecer a Deus. O ímpio só deseja pecar. A mensagem de Tiago é uma mensagem atual. Sobre esses repousa o pronunciamento condenatório do Senhor. Escutem agora, ímpios, chorai lamentando pela desgraça que está vindo sobre vocês. Mas há também uma palavra de encorajamento e de consolo. O versículo 4, a parte B, diz que o clamor dos oprimidos penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Nesses dias, nós somos confortados e encorajados por saber que Deus conhece as nossas dificuldades, que toda injustiça será julgada. Nossas orações, nosso clamor estão chegando aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. É uma designação do Antigo Testamento para Deus, Senhor dos Exércitos. Ele é o Senhor dos Exércitos, porque Ele guerreia as nossas guerras, Ele pleiteia as nossas causas. Pode até parecer que não há ninguém para nos defender, mas o Senhor dos Exércitos, o poderoso na batalha, nos auxiliará. A nossa oração, os nossos clamores penetram até os ouvidos do Senhor. Há muita injustiça nesses dias. Mas o Senhor está ouvindo o clamor dos oprimidos. E a sentença dos ímpios já foi declarada. Deus é misericordioso, aguarda que o ímpio se arrependa dos seus pecados. Mas o ímpio só deseja pecar. A insistência em sua prática pecaminosa só lhe resta uma sentença condenatória. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, continua encorajando e fortalecendo o teu povo para seguir firme te servindo, Senhor. Que o Senhor continue confirmando a tua presença no nosso meio. Que o Senhor continue derramando consolo e esperança aos nossos corações. Deus abençoa a nossa nação, o nosso país. Que essa nação seja uma nação feliz, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Continua abençoando a tua igreja, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.